dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 4, que diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glória a Deus. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia o Senhor. E chegando ao credor para levar os meus 2 filhos para ser escravo, Eliseu perguntou: Que há de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilha a todos os teus vizinhos, vasilha vazia e não pouca. Então entre e feche a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deite o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e este lhe chegava a vasilha, e elas enchia, e as vasilhas, e dizia-lhe um dos filhos: Chegue aqui mais vasilha vazia. Mas respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai e vende o azeite e paga as tuas dívidas. Tu e teus filhos viverão do resto. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aquela mulher, ela estava numa situação muito difícil, como tem muitas e muitas. Eu acho que a maioria do povo hoje está mais ou menos igual essa mulher. Um não por viuvez, mas outro por escassez mesmo. E talvez está achando assim: meu Deus, eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu olho ao meu redor e não tem ninguém. Me sinto sozinho. Pois saiba que você não está só. Deus está sempre ali ao nosso lado, só esperando nós clamar, chamar por Ele, pedir o seu socorro. Nosso problema é que nós sempre olhamos para a pessoa, olhamos sempre se tem alguém que possa nos ajudar, enquanto Deus só está esperando ser solicitado. E os milagres só acontecem no impossível. Porque enquanto é possível para nós, nós estamos tentando, nós estamos lutando, nós estamos batalhando, nós estamos se esforçando, não é verdade? Bom, a maioria é assim, tem os preguiçosos de plantão que não gostam não. É igual morcegão. É igual morcegão chupando ali o sangue do cavalo, do jumento, do animal. Chupe a bana que é para não doer. Tem gente que é desse jeito. Mas não estou falando de morcego, não, estou falando de gente mesmo. E aquela mulher estava numa situação terrível, tadinha. Ela, além de estar viúva, com 2 filhos. E ali chega, tem pessoa que ele não está nem aí não. Problema seu, teu marido morreu, se vira nos 4, nos 10, mas eu quero meu dinheiro. Problema seu, não tem nada a ver com isso não. Você não comeu? Então agora tem que pagar, o marido já desceu, agora você vai pagar. Tudo bem se você não tem o que pagar? Ah, mas aqui na Bélgica não faz isso. Aqui na Bélgica a dívida passa de geração para geração. Aqui é assim também. Se tu marido morreu, a mulher morreu, teu pai tinha dívida, por isso que quando você faz uma dívida no banco aqui, é bom você fazer um seguro. Faça um seguro, porque aí se acontecer um negócio desse, o seguro cobre tudo. Mas se você não fizer seguro, tem que pagar. Aqui ninguém fica devendo, não. Se você ficar devendo alguma coisa, é que o banco vai lá e tira tudo, fecha a tua casa, pega o que tu tem dentro, mas vende, mas devendo não fica. E não adianta fugir, não. Se fugir, te pega.
Desse jeito. E aquela coitada daquela mulher? Mas aquela mulher ela tinha. O marido dela tinha deixado algo para ela que talvez assim, pensando assim, ela nem dizia não, aquilo ali. Mas com o tempo o Espírito Santo iluminou a mente daquela mulher e falou: ah, teu marido deixou uma herança eterna para vocês. Uma herança eterna. E existe a herança eterna, existe. A herança eterna. A aliança que ele fez com Deus passa aí de geração para geração. Basta você querer e andar nos caminhos dele, que passa de geração para geração. E os credores batem e aquela mulher não tem. Se tu não tem que pagar, agora eu vou levar teus filhos. E aí Eliseu passa, porque Deus envia o profeta. Deus sempre envia o socorro quando nós estamos precisando que a nossa família, que o nosso pai, que a nossa mãe. Se não, por exemplo, eu não tenho, Francisco, eu não tenho ninguém, porque o meu pai era lá dos tamborzinhos, minha mãe. Mas você sabe que Deus existe, que Deus fez o céu e a terra. Então, você se vire para ele, pede de Deus que ele pode te libertar, ele pode te salvar, ele pode libertar toda a tua descendência. Basta você querer e você não precisa ter medo de nada. Porque se você estiver na mão do capeta, Deus te arranca da mão do capeta. Agora, se estiver na mão de Deus, ninguém pode te tirar da mão de Deus, só você mesmo. E aquela mulher vai até Eliseu e diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia a Deus. E o profeta diz: o que há de fazer? O que é que tens em casa? Tua serva não tem nada, é pouco que tu tem em casa, né? Tá vendo como eu falo que o pouco com Deus é muito? Tua serva só tem uma botija de azeite. Só que aquela mulher tinha uma botija de azeite, ou seja, não tinha mais nada. Tinha uma dívida. E os 2 filhos. Ah, então vai agora. Pede vasilha vazia a todos os teus vizinhos, a todos. Será que aquela mulher tinha muito vizinho? Vasilha vazia e não pouca. O homem ainda falou, o homem de Deus ainda falou, não pouca. Porque tem gente que já fala até, não, só umas 2 tá bom. Assim, uns 2 tonel, ou um tanque, um reservatório. Tá bom. Você que fica aí falando tudo, minha casinha, meu carrinho, tá vendo? Vasilha vazia e não pouca a todos os teus vizinhos. Pede vazia do vizinho lá do Brasil, daqui da Bélgica, lá da França, lá dos Estados Unidos. Vai pedindo. Não fica fazendo conta, não. Não faça conta. Tu já imaginou o tamanho que é o teu Deus para tu ficar fazendo conta? Teu Deus, o nosso Deus, ele não é o tamanho do nosso pensamento, não. Por mais que nosso pensamento seja grande, você tem mania de grandeza, você fala, essa pessoa tem mania de grandeza, mas não chega nem 1 milímetro do dedinho do pé de Deus. Imagine se a água do universo todo cabe na concha da mão dele. Pensa aí. Pensa. Então não pensa não, porque eu estou falando aqui, eu estou falando porque eu sei que meu Deus é grande e por mais que eu peça, você está dizendo que é grande, não é nada, isso aqui é pequeno ainda, eu quero tudo aquilo que Deus quer para mim, eu quero, eu tomo posse. É assim que a gente tem que ser. Para com esse negócio, com essa mentinha de mente de caroço de mostarda. Para com isso. E a mulher obedece. Ela nem falou, esse profeta está brincando comigo. Se eu não tenho nada, eu só tenho uma botijinha de azeite na minha casa, porque naquele tempo o azeite valia ouro, né? Hoje ainda vale alguns centavos ainda, né? E ele me manda eu pedir vasilha vazia. Será que esse homem está brincando com a minha cara? Ele está pensando o quê? Não. Aquela mulher, ela sabia. Ela já tinha visto milagre. Ela não titubeou. Não, ela não pensou, ela não... Ai, não, será que eu vou? Será que eu não vou? Não, profeta, não dá para você fazer algo... não dá para você pedir lá pro rei, pro faraó. Não dá para você pedir lá para Jezabel. Não dá para você pedir esse negócio aí? Porque vasilha vazia não tem. O senhor não entendeu? O senhor entendeu o que eu falei? Eu falei que eu só tenho uma botija de azeite. Eu não falei que eu tenho uma plantação de oleva, não, de azeitona, não. Eu falei que eu só tenho uma botija. E o senhor está mandando eu pedir vasilha de todos os meus vizinhos? Não, aquela mulher não questionou.
Porque ela sabia que aquele homem era um servo de Deus. E o que ele falava acontecia. Aliás, ele tinha porção dobrada, né não? Não era não? Tinha, aquele homem tinha muita unção. Tinha uma porção dobrada de Elias. Ele tinha. E ela pede vasilha. E ela e os seus filhos entram no quarto e fecha a porta. Porque muitas vezes a gente só fala, Senhor, abre as portas. Claro, porque tem milagre que tem que ser de porta aberta. Deus trabalha, é isso que eu falo. A gente não precisa entender Deus, a gente só precisa obedecer. Porque se nós for olhar através dos nossos olhos, não, isso aqui é loucura. Todo mundo sabe que a fé é loucura para o ser humano, não é não? Isso aqui daqui não existe, isso aqui é conto de fada, isso aqui é papo para boi dormir, é lorota, é conversa fiada, isso não existe. Existe. Tudo é possível àquele que crê em Deus. Porque tem gente que crê em muitas coisas. Em Deus. E a mulher vai dizendo, traz vasilha. E os filhos vão levando vasilha e ela vai pingando aquele azeite. E as vasilhas vão enchendo. É a multiplicação de Deus. Talvez você tenha só não, meu Deus, a minha conta está lá no banco, no vermelho. Mas tu sabia que Deus pode multiplicar? Pode. Assim como ele multiplicou, e hoje é dia de multiplicação. Como ele multiplicou esse azeite dessa viúva, ele vai multiplicar aquilo que você necessita. Ele vai multiplicar, ele vai trazer aquilo que tu precisa, ele vai prover. Ele vai prover. Porque Deus nunca dá uma palavra assim. Estou dando essa palavra assim por assim. Você sabe quanto tempo eu fiquei aqui procurando? Pedindo, orando, pedindo a Deus uma palavra. Andei a Bíblia toda. Cheguei aqui, fui impactada com essa palavra. Quantas e quantas vezes já não li essa palavra? Mas quando Deus dá a palavra, talvez você já ouviu essa palavra não sei quantas vezes. Talvez não é para você, mas tem gente precisando. Eu estou precisando. Quem não está precisando de multiplicação? Estou precisando, sim. Multiplica, Senhor. Multiplica até. Glória a Deus, aleluia. E quando aquela mulher diz, dá mais uma vasilha, o menino fala, não tem mais vasilha, mãe. Então, o azeite parou. Tá vendo só? É isso que eu falo. A nossa fé a nossa necessidade, a nossa fé é do tamanho da nossa necessidade. Se você tem necessidade grande, tu vai pedir grande. Se tu tem necessidade pequena, tu vai pedir o quê? Pequeno. Por que essa mulher não foi, pediu até que não era dos vizinhos, pedia, me dá vasilha. Porque aí quanto mais vasilha ela chegasse, mais azeite ela ia ter. Mais azeite ela ia ter. E ela não fez assim, pronto, agora aconteceu. A Bíblia nem fala que ela ficou impactada. Não. Aquilo ali aparentemente foi natural para ela. Foi natural. E ela vai até o profeta para falar. E o profeta disse, vende, paga tuas dívidas, e tu e os teus filhos viverá do resto. Viverá do resto. Será que essa mulher tinha muito azeite? Será que os fofoqueiros de plantão diziam, meu Deus do céu, coitadinha da bichinha. Oh, Jesus. Mas eu entendo. Viúva, 2 filhos. Você viu lá? O cobrador estava lá na porta dela, batendo na porta dela. Agora vai ter que levar os 2 filhos dela. Mas você sabe o que aconteceu? Ela não foi na tua casa, não? Os meninos dela? Não. Foi. O que pediu lá? Pediu vasilha. E na tua vasilha? Coitadinha da bichinha. Ficou doida, vai encher essas vasilhas tudo de água. E tu não vai precisar dessas... mas não, deixei, emprestei. Porque sei que a bichinha não tá bem da cabeça mesmo, né? Não deve estar batendo bem do juiz, não. Deve estar meio tantã. Deve estar. Porque o marido morreu. Bateu o credor lá e agora tá pedindo vasilha? Não, mas eu vi o profeta lá na casa dela. Então alguma coisa vai acontecer lá. O que será que vai acontecer? Agora imagina o credor chegando, o cobrador chegando. E aí? Vai me pagar ou não vai? Ou tu me paga ou eu levo o teu pote. Jesus, misericórdia. Levo tua cama.
tua rede, se é Maranhão, é rede também. Tua rede, leva alguma coisa para pagar. Não, teus 2 filhos, esse já está no pacote. Aí ela olha para a cara dele. Ah, era isso que tu queria, né, Satanás? Era isso que tu queria, né, demônio? Mas tu não vai levar, não. Tá aqui, ó. Essas 2 botijas aqui, esses 2 galões de azeite aqui, é o suficiente para pagar a dívida que o meu marido tinha contigo. Caiu do cavalo, né? É assim que vai acontecer. Aqueles que estão pensando que vai te ver na derrota, que vai te ver na lona, vendendo o almoço para comprar janta, não, vai te ver tu pagando toda a tua dívida e vivendo assim, ó, à volonté, uma vida regada, uma vida assim próspera. Mas de onde que ela tirou? Deus. Deus. Quem tem Deus nunca está sozinho. E se cair, Deus levanta. E quando ele levanta, aí é pro topo. É pro topo. Deus não levanta ninguém para só ficar cambaleando, não. Ele te levanta, te põe de pé e te fortalece, te renova o teu vigor. É assim que Deus faz. E aí, aquela mulher? Será que apareceu algum pretendente para ela? Porque com certeza os pretendentes que olhavam para ela e diziam assim, eu não quero nem chegar perto. Porque o que ela tem é dívida e 2 filhos. Tu acha que eu sou tatu para tapar o buraco que o outro fez lá? A toca que os outros fez? Só que eu vou criar filho dos outros? Vou nada. É ruim, é? Não, ela que se vira. Quem pariu o Mateus que embala. Pô, não. Se ela deixar que ele se virar, até que eu fico com ela. A bichinha tá até ajeitadinha. Sabe? Não, ainda. A bichinha ainda tá no jeito ainda. Desse jeito. Só que a bichinha virou o quê? Empresária do azeite. Tem azeite na botija, não vai cessar, não. Não vai cessar. O azeite da tua botija não vai cessar. A não ser que você não tem vasilha vazia. Mas se você tiver vasilha, então traz as vasilhas, porque azeite tem. E aonde tu colocar uma gota, vai transbordar. Vai transbordar. Sabe por quê? É a fé. A fé move montanha. A fé traz à existência aquilo que não existe. Tu pode não ter nada, mas se você colocar a tua fé em ação, em Deus, claro, não é no Satanás, não, é em Deus. Tu vai ver a mudança ainda hoje na tua vida. Eu não sei que situação é a tua, eu não sei que jeito que você tá, mas eu sei que o meu Deus pode mudar. Não é pela razão, não é pela fé. Porque se você for olhar pela razão, é lógico que tu vai dizer, não, isso aqui não existe, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Nada vai dar. Eu estou no meio do deserto e como é que ela está dizendo que eu vou prosperar? Essa mulher maluca. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. É o Deus do impossível. É o Deus que traz à existência aquilo que não existe. É o Deus que ressuscita os mortos. É o Deus que faz um vale de ossos seco se transformar num exército e se pôr de pé. Esse é o nosso Deus. E aquela mulher, tanto é que ficou, né? Ficou aqui, ó. A mulher, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E qual foi a herança? A herança que nós podemos deixar para o nosso filho é essa, de ser servo do Senhor, porque ele pode não ter nada, mas se ele for servo de Deus, se ele aceitou o Senhor Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador da tua vida, da vida dele, aonde ele chegar, ele vai ter o cuidado de Deus, ele vai ter a prosperidade, ele vai ter tudo o que ele precisa para ele seguir em frente. Porque o dinheiro, ele acaba. Os bens materiais podem se acabar também. Tu pode vender, pode acontecer uma crise, aí tudo vai pro ralo. Mas a fé em Deus, ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar. Essa é a boa parte. Tu vê que quando Maria está ali nos pés do Senhor Jesus, que Marta vem e diz assim, Senhor, olha aí, você não se incomoda dela ficar aí deixando eu servir sozinha? O que Jesus disse? Marta disse, manda que ela venha me ajudar. O que Deus fala? O que Jesus fala? Marta, Marta, Marta. Andás ansiosa, se preocupando com muitas coisas.
pouca então te é necessária. Maria, porém, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ou seja, eu tenho uma terra, aí acontece algum negócio lá, tua terra vai pro ralo. Eu tenho muito dinheiro lá, o banco dá um negócio, lá teu dinheiro some, todo dia congela, confisca, acabou. E a tua fé? Tua fé continua. A fé, tu faz o mar vermelho se abrir, com a fé, tu faz jorrar água no meio do deserto. Por quê? Porque Deus está contigo em todo e qualquer lugar que tu tiver. Se tu não deixar ele, ele não vai te deixar. Só depende de nós. Tudo pode passar, mas aquilo que você busca em Deus, ninguém pode tirar de você. E é por isso que muita gente, às vezes, odeia a gente, tem raiva da gente, e a gente não sabe por quê. Meu Deus, por que aquela pessoa me odeia tanto? Porque ela gostaria de ter a fé que tu tem, e ela não tem. Porque a fé não chega através de carteirada. A fé não chega através de você dizer assim, eu vou comprar esse negócio aqui, eu vou comprar essa caixa de fé, vou levar para casa porque eu tenho mais dinheiro do que ela. Não, a fé não depende de dinheiro, não. A fé só depende de você, a sua busca, a sua entrega, a tua intimidade com Deus, de você ler a Bíblia, meditar na palavra, ouvir os louvores, porque os louvores, Deus opera no meio do louvor. Deus arrebenta a corrente, Deus abre porta, Deus fecha a porta, Deus ressuscita morto, tudo no meio do louvor. Deus adora ser adorado. Eita, uma redundância, hein? Deus gosta. Adore. Deus não gosta de murmuração, Deus gosta de adoração. Troca essa murmuração por louvor, por adoração. Quando tu for murmurar, começa a glorificar, Senhor, tu és maravilhoso, tu és lindo e eu te amo com todo o meu amor. Comece, que tu vai ver. O que Jesus falou? Marta, Marta, por que andeis ansiosa? Ou Jesus falou assim, vai Maria, vai lá ajudar ela, porque desde que eu fiquei aqui sozinho, vai lá ajudar. Não, fique nos pés do Senhor Jesus. É lógico que tem tempo para tudo. Tem tempo para você buscar Jesus, tem tempo para você fazer suas coisas, tem tempo para tudo. Ele é dono do tempo. Mas o tempo mais importante é esse que nós estamos nos pés dele, buscando, porque esse vai servir para mim, para você, para todos nós. Vai servir. E ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Mas é uma unção tão grande que até depois de morto, se colocar alguém em cima do cadáver, ressuscita. Não aconteceu isso com Eliseu? Foi, botaram um defunto lá na sepultura de Eliseu. O cara bateu lá e ressuscitou. Tu já imaginou? Essa é a unção de Deus. Porque tem gente que pensa assim, o profeta pegou na minha mão, vou lavar minha mão, a unção saiu. Não sai não, a unção fica. Ela entranha na pele da pessoa. Até se você sentar numa cadeira e alguém sentar na cadeira que você sentou, a pessoa sente, nossa, estou sentindo um negócio aqui, eu não sei, um fumegamento, um calor, um negócio esquisito. É a unção. Ela pega mesmo. Essa é a unção de Deus. Então, busca. Então, foi essa a herança que a mulher acabou descobrindo. Não, meu servo, o meu marido, teu servo, tu sabe que ele temia ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor, porque você teme, não. Deus, ele é bom, mas ele é amor, mas também ele é justiça. E se eu pedir para ele, não duvidando, crendo somente, tenho certeza que ele vai me dar. E isso é verdade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, ensina isso para os teus filhos. Ensina a criança no caminho que deva andar. E quando ele crescer, ele não desviará dele. Francisco, teu pai te ensinou no caminho que deva andar? Deus me ensinou. Deus me ensinou. Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou outras coisas. Mas Deus me ensinou. É isso que acontece. Quando não tem ninguém para te ensinar, o próprio Deus te ensina, como ele fez comigo. Ele te ensina. Eu fui criada numa outra coisa. Mas Deus disse, não é isso aí que eu tenho para ela desde o ventre, já está separado lá. Mas como é que eu estou ensinando isso e ela está indo para o outro caminho? Porque é assim que Deus faz. Cada família, Deus tem um escolhido lá dentro. Tem muitos chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, todos são chamados. Mas os escolhidos são poucos. Os selados, tenha contido os selados. E você e eu somos um dos selados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, ande nos caminhos do Senhor, na obediência. E aí, tu pode não tiver ninguém, mas Deus está contigo. Aonde tu estiver, clama por Ele e Ele vai te socorrer. Amém? Aleluia, vamos orar.
Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, consagra esta água, meu Deus, consagra este azeite, coloca uma unção dobrada, Senhor, sobre este azeite, sobre esta água, sobre tudo que está aí do lado do celular. No momento que essa pessoa usar desta água, beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade. Faz ser físico ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, Senhor, essa pessoa e a sua descendência, Pai, é isso que eu desejo com todas as minhas forças, que essa pessoa e a sua descendência venha ser liberta, venha ser curada, venha ser sarada, venha ser quebrada toda maldição hereditária que estava na vida dessa pessoa, que vinha passando de geração para geração, que ela estava vendendo o almoço para comprar a janta. A partir de hoje, Pai, o azeite da botija dela não vai acabar, não vai cessar, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha prover tudo que essa pessoa necessita para a vida dela, para a casa dela, para os projetos dela, que se venha estar abençoando poderosamente, Pai, quebrando, destruindo toda maldição hereditária, aumentando a fé do teu povo, prosperando o teu povo, Pai, dando crescimento, Senhor, para esse ministério, no nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende, Senhor, todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor da vida desta pessoa, Pai. Toda a obra do inferno lançada contra a vida dela, contra a casa dela, contra os projetos dela, venha ser jogado por terra agora. Todo embaraço, toda pedra de tropeço, toda a obra de amarração, toda a obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, tudo aquilo que foi feito de mal contra a vida dela, contra os projetos dela, seja desfeito agora no nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende, Senhor, todo espírito do medo, todo espírito da depressão, espírito da loucura, espírito do câncer, esse demônio que tirou esse homem, esta mulher de dentro da igreja, aquele espírito de divisão que entrou dentro dessa igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Coloca, Senhor, tua legião de anjos para proteger, Pai, o teu ministério, para proteger esta obra, Senhor, para proteger tua casa, proteger os teus filhos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Pai, esse demônio dessa pombagira, esse espírito de prostituição, esse espírito do roubo, no nome do Senhor Jesus. Caia por terra, espírito da Maria Mulambo, do Zé Pilindro, do Tranca-Rua, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, toda oração contrária, toda palavra de maldição seja quebrada, toda maldição hereditária, Pai, envia tuas legiões de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, de cada canto desse trabalho, para remover esse espírito de inveja, esse espírito contrário, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Senhor, para abençoar os casamentos, abençoar a família, abençoar, Senhor, o teu povo, no nome do Senhor Jesus, anjos com espada de fogo para cortar todo o mal lançado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos projetos, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, Pai, nas clínicas, nos manicômios, nas penitenciárias, nas cadeias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa enferma, uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, assim como o teu socorro chegou àquela viúva, de chegar todos que estão necessitados, todos que estão clamando que o teu socorro chegue e abençoe a vida de cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.